Monjaro, minha experiência, gordura no fígado. Você tá me vendo aí, ainda tô rouco, tô falando com dificuldade e realmente esse quadro gripal que eu peguei recentemente não foi fácil. Tomei já antibiótico, terminei o ciclo de antibiótico hoje, foram 3 dias, minha garganta melhorou, eu não estou mais com secreção, mas eu acho que talvez eu ainda vá precisar de um novo ciclo de corticoide para você ver como o que aconteceu comigo não foi fácil. Eu vou contar para você hoje uma história aqui de um paciente magro que fez uso do Monjaro e que ele teve uma questão envolvendo a gordura no fígado e que a gente tem que pensar. Inclusive, essa semana eu atendi também uma paciente magra que já tinha iniciado o Monjaro por conta própria e veio para consulta e que ela também tem questões relacionadas à questão do corpo e que a gente tem que considerar. Porque quando a gente pensa na ciência, nas evidências científicas, nos estudos, a gente sempre tem uma tendência de observar benefícios no emagrecimento. Tem até um vídeo aqui que eu falo de infarto, AVC, morte cardiovascular, que é o vídeo 45, se não me engano, que é o vídeo mais importante que eu já gravei aqui no meu canal do YouTube. Se você não assistiu, assiste aí, exatamente ele, o vídeo 45. E lá eu falo que o benefício observado com relação a infarto, AVC e morte cardiovascular não é do medicamento. Nesse caso aqui, o medicamento é a semaglutida, desse estudo que eu mostrei lá. Mas o benefício está no emagrecimento. O que o medicamento faz é permitir que o emagrecimento aconteça, que no grupo placebo, que é o grupo das pessoas que não utilizaram a medicação, nesse grupo eles não conseguiram emagrecer. E o mesmo vale quando a gente pensa em outros problemas de saúde e que no caso da gordura no fígado, a gente tem que pensar algumas questões adicionais que vocês vão entender com esse vídeo. Olha, o conteúdo que eu vou te passar aqui, você não vai encontrar em lugar nenhum. Já te aviso, eu preparei esse vídeo com muito carinho e é um vídeo que está fantástico. Mas antes de eu continuar, para você que está chegando aqui agora, que está me conhecendo, que não conhece ainda o meu trabalho, saiba que isso aqui é uma série de vídeos que eu estou gravando sobre a minha experiência utilizando o Monjaro. Eu estou usando o Monjaro, estou emagrecendo com o Monjaro e estou contando aqui a minha história. E aí, para você saber como é que tá, presta atenção aí. Hoje é o 5º dia após a 7ª aplicação do Monjaro. As compulsões alimentares ainda estão muito fortes e não tenho conseguido cumprir minha estratégia alimentar. Mas ontem foi um dia importante de retomada dos treinos de corrida para controle da ansiedade. Além disso, voltei com o chá de hortelã e vai me ajudar bastante a controlar minha rotina novamente. Estou fazendo uma técnica de emagrecimento rápido com um grande déficit calórico, utilizando o jejum intermitente de 24 horas, oscilando entre a dieta low carb e a dieta cetogênica sem gordura. Durante as festas de fim de ano, fiz uma estratégia de contenção de danos e consegui manter meu processo de emagrecimento. E segui perdendo peso na balança, mesmo com a comilança e a bebedeira. Também enfrentei um quadro gripal e cheguei a parar o Monjaro e até precisei de antibiótico para infecção de garganta no final. Eu já fui obeso e já pesei mais de 112 quilos. Quando iniciei o Monjaro, estava com 96,5 quilos e IMC 29. E antes de fazer esse grande déficit calórico, eu fiz um preparo com 10 semanas de musculação pesada. Além disso, eu monitoro os meus sinais vitais o tempo todo, então não tente fazer isso sem orientação ostensiva de um médico. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico. Agora eu já emagreci 24 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. E se você já fez de tudo para emagrecer e não sabe por onde começar, você pode emagrecer comigo. Existem 2 maneiras para eu conseguir te ajudar. Uma é através do meu curso, que se chama Emagreça 10 quilos ou mais. E por ele você vai aprender toda a técnica de emagrecimento que eu utilizo para mim, para os meus parentes, para os meus pacientes e também para os meus alunos. São 4 passos para você emagrecer, que você vai aprender aí direto da sua casa, para você emagrecer sozinho, ou se você estiver em emagrecimento, em uso do Monjaro, por exemplo, com acompanhamento de outro médico, você pode utilizar também a minha metodologia para aumentar os seus resultados. Outra maneira de eu te ajudar é através da minha consulta exclusiva online.
por ela, eu vou fazer uma avaliação pessoalmente do seu caso, vou te ajudar com relação a todas as questões envolvidas no seu processo de emagrecimento, vou prescrever medicações, se for o caso, vai tudo com assinatura digital, válida em todo o Brasil. Se você estiver fora do Brasil, você pode também ter a consulta. Existem vários países que aceitam a receita brasileira, vai depender do país onde você está. E existe também a possibilidade de você fazer um acompanhamento conjunto, encontrar um médico aí no seu país para acompanhar em conjunto e a gente vai se comunicando, até porque a medicina é mundial. Para ter mais informações sobre esses serviços, basta acessar os links que estão aqui na descrição desse vídeo. Ó, pessoal, vamos começar, como já é tradição, com a leitura dos comentários, tá? O vídeo de ontem foi o vídeo 47, Monjaro, como ficou meu peso após as festas de fim de ano. Esse vídeo aqui teve alguns comentários, eu vou ler aqui rapidamente para você. Júnior Pina Marcos escreveu olá. Olá, Júnior, obrigado pela sua audiência. Aline Bolmazar, Aline Bolmazar 620. Meu sonho é ter grana para fazer um tratamento bem feito, tá difícil só com dieta. Realmente, Aline, dieta não é o caminho do sucesso no emagrecimento. Algumas poucas pessoas conseguem emagrecer só com dieta, mas a maioria, infelizmente, não consegue. Ninguém é obeso porque quer. As pessoas são obesas porque têm questões relacionadas principalmente à cabeça, eu sempre falo isso, e é por isso que você precisa realmente se programar para você fazer um processo completo aí, para você ter o melhor resultado possível no seu caso. Cida Botelho, 9634, ela fez 2 comentários. O primeiro ela escreveu assim: entendi, doutor, muito obrigada. E o segundo ela colocou: sou muito grata a você. Cida Botelho, ela escreveu no vídeo anterior sobre a venda da tirzepatida, entre aspas, genérica, vamos dizer assim, numa clínica lá em Alphaville, São Paulo. E eu falei para ela que o risco dela comprar esse medicamento dessa forma, e ela está sendo enganada, na verdade era um risco bem considerável. E aí ela respondeu agora: Cida, jamais desista de emagrecer, acompanhe meus vídeos e procure, dentro da maneira do possível, aí, seguir as orientações do seu médico da melhor forma possível. E quando for comprar o Monjaro, é melhor você comprar o Monjaro verdadeiro de marca, que vem atualmente, frequentemente eles têm vindo da Europa. Então você consegue comprar sem maiores problemas. Para uso próprio, lembrando isso. E olha, pessoal, o vídeo de ontem eu falei que eu estava com 89,1 quilos. E eu falei até da retenção hídrica. Depois de todas as festas de Natal, Réveillon, confraternizações, me pesei hoje. Vou colocar na tela aí para você ver. O meu peso reduziu bastante de ontem para hoje. E deu agora 88,3. Então reduziu aí de 89,1 para 88,3. Fazendo a conta aqui só para você ver. 89,1 menos 88,3. 800 gramas de um dia para o outro. Óbvio que isso não é emagrecimento. 800 gramas na balança seria um déficit calórico. Se a gente for fazer a conta aqui, ó, vezes 7.700, seria um déficit calórico de 6.000 calorias. Eu não fiz esse déficit calórico de ontem para hoje. Isso era líquido retido. Então, na verdade, eu emagreci bastante durante o Natal, o Réveillon, com fraternizações, Covid, churrasco e tudo mais. Então, dá para emagrecer sim nas festividades de fim de ano. Provei isso para você. Agora, falando em emagrecimento, a gente vai comentar aqui o caso de pessoas que têm a gordura no fígado, que é conhecida cientificamente como esteatose hepática. Eu tenho um caso de um paciente jovem, ele hoje tem 37 anos, tem 1,84 m de altura, sexo masculino, e esse paciente tinha o IMC de 26, ele pesava 90 quilos, ou seja, um sobrepeso leve. E ele já tinha um histórico de hérnia de disco, que são aquelas alterações na coluna. Ele já tinha feito várias cirurgias, uns 4, 5 cirurgias na coluna. Chegou a ficar cadeirante por um período, que ele não conseguia levantar, não conseguia andar.
e depois recuperou, mas tem bastante dificuldade com relação a essa questão da locomoção. Esse paciente teve um passado também de lipoaspiração, ele fez uma cirurgia estética, tirou bastante gordura do corpo, e posteriormente a essa lipoaspiração, o corpo passou a acumular gordura abdominal. Então ele passou a ter aquele padrão que algumas pessoas têm de ser magro, com a barriga do chope, estômago, como as mulheres às vezes chamam, o estômago alto da menopausa, a barriguinha do chope dos homens. Então ele passou a ter esse padrão. E por conta desse padrão, ele começou a acumular também gordura no fígado e desenvolveu a esteatose hepática severa, acentuada. Ele até me mandou uma imagem recentemente de um exame que ele tinha feito. Eu não vou poder botar aí na tela para você ver, mas aqui fala em 39,8% de gordura no fígado. Ou seja, quase 40% do peso do fígado dele era gordura. Tinha muita gordura no fígado. Então isso foi como se fosse um efeito colateral da lipoaspiração. A lipoaspiração mata o tecido gorduroso. Você vai lá mecanicamente e arranca as células de gordura. E quando você arranca as células de gordura, a gordura não nasce mais onde foi arrancada. Mas se você voltar a acumular calorias, você vai ganhar gordura em outros pontos do corpo. Então, se você fizer, por exemplo, uma lipoaspiração na barriga, você não acumula gordura na barriga, mas você pode acumular gordura nas pernas. Se você fizer, por exemplo, uma lipoaspiração nas pernas, e aí você já fez na barriga, você não vai acumular mais, você pode acumular nas costas, e por aí vai. E no caso dele, ele passou a acumular dentro da barriga a gordura visceral. Ele estava bem preocupado, porque tinha esses dois problemas, tanto de locomoção, quanto da gordura no fígado, e nós chegamos a uma conclusão de que ele deveria, mesmo sendo magro, porque ele tinha um IMC 26, 90 quilos para 1,84 m, vai dar um IMC de 26,5. Então ele mesmo não tendo o critério do IMC acima de 27, nós optamos por tratá-lo e utilizamos o Mounjaro, a tirzepatida. Ele fez um emagrecimento de 11 quilos. Então ele perdeu 11 quilos na balança e ele passou a ter 79, foram 10,5 quilos, para ser mais preciso. 79,5. E aí fazendo o novo IMC dele, ele caiu do IMC 26,5 para 23,4, entrou na faixa de normalidade do IMC. E o novo exame que ele fez posteriormente do fígado demonstrou um fígado normal. Então tem aqui, fígado com dimensões normais e contornos regulares. Percentual de gordura hepática 5,6, valor normal até 6,6. Quer dizer, ele reverteu completamente a esteatose hepática que ele tinha, que é a gordura no fígado, e essa é a principal causa de cirrose que nós temos. O paciente que ia ter problemas no fígado, ele não vai ter mais. Além disso, esses 11 quilos a menos para ele favorece com relação à locomoção, porque ele tem esse problema das hérnias de disco, ele sente muitas dores na coluna. Então, para esse paciente que é magro, considerado magro, IMC abaixo de 27, ele é magro, ele tem um sobrepeso leve, né? Vale muito a pena utilizar, porque ele tem questões individualizadas para a gente considerar. Daqui a pouquinho eu vou mostrar 2 estudos para você, mas antes eu vou falar um pouco também do caso que eu atendi essa semana, que é uma paciente jovem de 40 anos, mulher, e ela sofreu uma lesão na medula e ela é cadeirante, ela é paraplégica. E ela vem ganhando peso nos últimos 2 anos e estava já um pouco, vamos dizer assim, ansiosa e iniciou o Mounjaro por conta própria e depois veio para a consulta. O IMC dela é baixo, 23. Fizemos um exame chamado DEXA, que é um exame da composição corporal, e identificamos que ela tem sarcopenia. Só que ela é uma pessoa que tem lesão medular, então a questão muscular em membros inferiores a gente vai ter dificuldade independentemente. Eu pedi para ela focar bastante na musculação de membros superiores e a gente vai fazer um trabalho de controle dos comportamentos. Enquanto isso, não vale a pena a gente tirar o Mounjaro, mesmo ela tendo IMC baixo. Por quê?
Porque a taxa de metabolismo basal dela, calculado pela DEXA, por esse exame que eu fiz, que é um exame bem completo, você faz pelo plano de saúde, inclusive, a taxa de metabolismo basal dela é muito baixa. Ela tem uma taxa de 1.100 calorias por dia. Então ela realmente tem que comer muito pouco para não ganhar peso. E se ela ganhar peso sendo cadeirante, a vida dela fica mais difícil. Ela vai ter mais dificuldade com locomoção, pode ter mais facilidade para se machucar na cadeira, né, ter aquelas lesões de pressão. Então isso tudo desfavorece a vida dela. São casos que a gente tem que individualizar a indicação. A medicina é feita de evidências. Eu tenho um professor, até mandei uma mensagem para ele recentemente, agradecendo pelos ensinamentos, e esse meu professor diz assim, ó, que a medicina é a própria evidência, elas não se dissociam. Não existe medicina baseada em evidência. A medicina é a própria evidência e a evidência é a própria medicina. Ele vai além. Claro que existe essa questão da evidência, da medicina, que a gente não pode abrir mão disso. Mas o que a gente vai fazer com cada paciente tem que ser individualizado também. A gente não pode esquecer as evidências, mas a gente tem que lembrar que as evidências elas vão surgindo com o passar do tempo. Se você for ver os meus vídeos lá do YouTube, lá do Ozempic, os vídeos mais antigos, você vai ver que eu falava sobre controle de pressão a partir do emagrecimento, controle do diabetes, controle do colesterol, falava também da redução no risco de infarto, de AVC, mas eu falava de uma forma mais tímida, porque a gente não tinha esses estudos ainda publicados que nós temos hoje. Hoje a gente já pode falar de uma forma mais segura e inequívoca, porque hoje nós temos as evidências. E falando em evidências, eu vou colocar um primeiro estudo aí para você ver. Esse estudo foi tema de um vídeo que eu fiz. Vou até colocar também a imagem aí do vídeo para você ver, que é esse vídeo aqui, ó. Gordura no fígado, finalmente descobriram o remédio mais indicado. Esse vídeo foi publicado aqui no meu canal em setembro de 2023. Para gravar esse vídeo, eu utilizei esse estudo aqui, ó. Vou colocar na tela aí para você ver. Esse estudo ele diz assim, vou ler em português. Um ensaio clínico controlado a placebo de semaglutida subcutânea na esteatohepatite não alcoólica. É um estudo bem interessante, ele foi publicado em 2020. Quando a gente vai analisar o perfil dos pacientes desse estudo, são pessoas magras. Ele coloca aqui, ó, pacientes elegíveis, colocando na tela aí, eram de 18 a 75 anos de idade, ou no caso do Japão, de 20 a 75 anos, com ou sem diabetes tipo 2 e que tinham índice de massa corporal superior a 25 no screening, na triagem. Então, eram pessoas que tinham sobrepeso leve, de 25 para cima. Então, porém, não eram pessoas, eles não excluíram os diabéticos. Tinha diabéticos e não diabéticos. E aí eles utilizaram a semaglutida nesses pacientes para tratar a esteatohepatite não alcoólica. E o resultado foi um resultado bem interessante de redução na esteatohepatite não alcoólica. Inclusive, a semaglutida, que é o Ozempic, se tornou a primeira medicação para tratar a esteatohepatite não alcoólica. A esteatohepatite não alcoólica é uma doença provocada pela inflamação do fígado a partir do acúmulo de gordura, da esteatose. A esteatose é a gordura no fígado, quando inflama é a esteatohepatite não alcoólica. Hoje em dia já existe um termo novo chamado MASH, que é esteatohepatite associada à disfunção metabólica, a tradução em português, mas é a mesma doença. Agora eu vou mostrar esse outro estudo aí, acompanha aí. Esse aqui é da tirzepatida, que é do Mounjaro. Tirzepatida para a MASH, que é a disfunção metabólica associada à esteatohepatite, com fibrose no fígado, tá? Então aqui já é com fibrose, não é só a esteatohepatite não alcoólica, mas a esteatohepatite, ou seja, a inflamação com fibrose, ou seja, um estágio já pior de doença. Nesse caso, eles colocaram aqui, ó, um estudo em fase 2, multicêntrico, duplo cego, randomizado, controlado a placebo, envolvendo participantes com biópsia confirmada de MASH, que é a esteatohepatite com disfunção metabólica, que é
justamente a esteatohepatite não alcoólica. Gordura no fígado com inflamação. Estágio 2 e 3, moderada a severa fibrose, ou seja, não é só o paciente que tinha a doença inflamatória, mas inflamação com fibrose. E aí os participantes foram randomizados e o resultado, deixa eu ver se eu peguei aqui para você, pronto. Ó, o resultado ele coloca aqui, ó, foi 10% no placebo, 44% no 5 mg de tizepatida e 56% em 10 mg de tizepatida e 62% 15 mg de tizepatida, ou seja, o grupo placebo melhorou 10% e o grupo com tizepatida melhorou muito mais, dependendo da dose, ou seja, quanto maior a dose, melhor para reverter esse quadro de esteatohepatite não alcoólica com fibrose. Esse estudo da tizepatida contemplou os pacientes com IMC 27 ou superior. Não sei se eu trouxe aí, aqui ó, os participantes, eu trouxe para você ver, ó. 18 a 80 anos de idade, chegando a pessoas de 80 anos já utilizando o Mounjaro, ou seja, dá para usar em idosos tranquilamente, com IMC entre 27 e 50, com ou sem diabetes tipo 2, então é um perfil do estudo. Ou seja, aqui com sobrepeso já um pouco maior de 27. O que é que eu quero dizer para você? São duas coisas. Se você tem obesidade e gordura no fígado, você tem que emagrecer, tem que perder peso na balança. Acabou, não tem discussão. Se você tem IMC 27 ou superior e tem gordura no fígado, tem que emagrecer, tem que perder peso na balança, sem discussão. Todo mundo sabe disso. Se você é mais magro, se você tem IMC, por exemplo, acima de 25, e você tem esteatohepatite não alcoólica, gordura no fígado inflamando, você tem indicação de utilizar a semaglutida com evidência científica. Só que a semaglutida, ela tem aquela história, o benefício não é dela, o benefício é do emagrecimento, é o que ela faz que faz a gente emagrecer, e o fato de emagrecer é que dá o benefício. Então, dessa mesma forma, como médico, dá para colocar o Mounjaro, a tirzepatida, a evidência contempla. Então, se você tem IMC acima de 25, você tem gordura no fígado, você tem indicação de utilizar. Dá para utilizar e tem cientificamente a evidência para ser utilizada. Então, cada vez mais a gente vai expandir as indicações dessas medicações, porque o sobrepeso é nocivo. Se você está acima do peso, você não tem saúde. Ah, minhas taxas são ótimas. Não são. Ah, meu colesterol. O colesterol tem muito de genética. O que você tem que analisar são outras taxas. Tem que ver se você tem gordura no fígado, tem que ver se você tem inflamação, tem que ver se você tem questões relacionadas à parte ortopédica, osteomuscular. Tem várias coisas para dizer que você tem saúde. Mas é certo que se você tem sobrepeso ou obesidade, tem alguma coisa ruim acontecendo aí no seu corpo, que talvez você não esteja nem percebendo. Então você tem que emagrecer, não tem para onde correr. A questão é, a gente vai emagrecer só com dieta e atividade física ou vai usar medicamento? Cada vez mais a gente usa medicamento. Porque se você for pensar, por exemplo, em pressão alta, a gente dizia assim, para baixar a pressão tem que diminuir o sal, aumentar o potássio, tem que fazer atividade física, tem que dormir bem, tem que emagrecer. E o remédio não vai usar? Vai deixar a pressão alta? Claro que vai usar. Então, se a gente tem o remédio da obesidade e do sobrepeso, claro que a gente vai usar. E cada vez a gente vai usar mais, como cada vez a gente usa mais o remédio da pressão alta. A pressão alta começou 14/9 antigamente, depois não, 14/9 já não pode mais, tem que estar muito abaixo disso aí. Hoje em dia, 12/8 já é considerado pressão elevada, tem que estar abaixo de 12/7. Então, isso tudo é muito... a medicina ela vai evoluindo, as evidências vão surgindo e a gente vai percebendo os benefícios e cada vez a gente vai ser mais incisivo com isso e é exatamente por isso que o povo vive mais. Cada vez a gente está vendo pessoas chegando aí aos 100 anos com cada vez mais frequência e isso faz parte da nossa missão como médico. É por isso que você tem que emagrecer. Mesmo que você tenha um sobrepeso leve, se você tem a barriguinha, você tem que perder essa barriguinha. Não tem para onde correr. Não abra mão disso. Emagreça. Emagreça, porque o emagrecimento
é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.